Você já parou para pensar no quanto as tartarugas podem ser fascinantes? E não, eu não tô falando só da lentidão ou da casca durona delas, mas do papel que elas tiveram em uma das ideias mais revolucionárias da ciência: a teoria da evolução de Charles Darwin. Sim, meu amigo, as tartarugas não são apenas aquelas criaturinhas simpáticas que aparecem nos desenhos animados, mas também foram peça-chave para que Darwin formulasse uma das teorias mais importantes da história. Vamos voltar no tempo. Estamos no ano de 1835 e Darwin está a bordo do famoso navio HMS Beagle. Ele tinha apenas 26 anos na época e estava numa viagem de exploração científica que mudaria o mundo. Quando o Beagle chegou às Ilhas Galápagos, Darwin encontrou um verdadeiro paraíso cheio de criaturas esquisitas e fascinantes, entre elas as famosas tartarugas gigantes das Galápagos. Essas tartarugas, conhecidas como Chelonoides nigra, não eram apenas enormes. Algumas pesavam mais de 250 quilos, mas também tinham uma característica peculiar que chamou a atenção de Darwin. Elas variavam de uma ilha para outra. E quando eu digo variavam, não estou falando só do tamanho ou do peso, mas do formato das suas carapaças, aquele casco rígido que protege o corpo delas. Nas ilhas mais úmidas, como Santa Cruz, onde a vegetação rasteira era abundante, as tartarugas tinham carapaças arredondadas e pescoços mais curtos. Já nas ilhas mais secas, como Espanhola, onde as plantas cresciam mais alto, as tartarugas tinham carapaças em forma de sela de cavalo, com a parte frontal mais arqueada, e pescoços bem mais compridos. Essa diferença ajudava as tartarugas a alcançar a vegetação acima do nível do solo. Imagine só, você é uma tartaruga gigante numa ilha seca, e o único almoço disponível está lá no alto, numa planta fora do alcance. Se você tem um pescoço comprido e um casco que te permite esticar mais, parabéns, você vai sobreviver. Agora, se você não consegue alcançar, bom, o ciclo da vida dá as cartas. Darwin percebeu essas diferenças, mas, olha que curioso, no início ele não deu tanta atenção para elas. Na verdade, foi só depois que ele voltou para a Inglaterra, começou a analisar suas anotações e conversou com outros naturalistas que a ficha caiu. Essas diferenças eram um exemplo perfeito de como as espécies podem se adaptar ao ambiente. E aí entra o ponto interessante. Darwin não criou a teoria da evolução de uma hora para outra. Ele foi juntando várias peças de um quebra-cabeça ao longo do tempo. Além das tartarugas, ele também observou diferenças nos tentilhões das Galápagos, aqueles passarinhos com bicos que mudavam de formato dependendo do tipo de comida disponível. Mas as tartarugas, elas foram especiais. Elas ajudaram Darwin a entender algo essencial, que a sobrevivência não era uma questão de sorte, mas de adaptação. Agora, pausa rápida para uma curiosidade interessante. Você sabia que, na época, os marinheiros também adoravam essas tartarugas gigantes, mas por um motivo bem diferente? Elas eram como geladeiras vivas. É isso mesmo, as tartarugas podiam ficar meses sem comer ou beber. Então os marinheiros as mantinham vivas nos porões dos navios para ter carne fresca durante as longas viagens. É triste, mas isso quase levou algumas espécies de tartarugas das Galápagos à extinção. Mas voltando ao nosso amigo Darwin, ele notou algo ainda mais impressionante. Os habitantes locais das Galápagos conseguiam identificar de qual ilha uma tartaruga vinha só olhando para a carapaça dela. Isso foi como um clique. Darwin começou a se perguntar: como essas diferenças surgiram? Por que as tartarugas de uma ilha eram diferentes das de outra? A resposta que ele elaborou nos anos seguintes foi o conceito de seleção natural. Resumindo de forma bem simples, a seleção natural é como um jogo de sobrevivência. Os indivíduos que têm características vantajosas num determinado ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Essas características, por sua vez, são passadas para as próximas gerações. E assim, ao longo de milhões de anos, pequenas mudanças vão se acumulando, dando origem a novas espécies. Mas quer saber o mais irônico? Darwin não mencionou as tartarugas gigantes das Galápagos diretamente no seu livro mais famoso, A Origem das Espécies. Ele mencionou os tentilhões e outros exemplos, mas as tartarugas acabaram ficando em segundo plano, talvez porque ele achasse que não tinha coletado informações suficientes na época. Só que, com o passar dos anos, as tartarugas se tornaram praticamente o símbolo da teoria da evolução, e com razão.
Além de tudo isso, elas nos ensinam uma lição valiosa sobre paciência e resiliência. Afinal, essas criaturas são algumas das mais longevas do planeta. Algumas vivem mais de 150 anos. É como se elas estivessem dizendo: relaxa, o tempo é relativo. As coisas importantes levam tempo para acontecer. Hoje, as tartarugas das Galápagos são protegidas e estudadas como nunca. Elas não apenas inspiraram Darwin no passado, mas continuam inspirando cientistas e apaixonados pela natureza no mundo todo. Elas nos lembram que cada detalhe na natureza, por menor que pareça, pode conter a chave para entender algo muito maior. E aí, o que achou dessa história? As tartarugas podem até ser lentas, mas a influência delas na ciência foi rápida e profunda. Então, da próxima vez que você vir uma tartaruga, lembre-se: ela não é apenas um animal curioso, mas também uma das protagonistas de um dos capítulos mais importantes da nossa história científica. Se você ficou com vontade de aprender mais sobre as Galápagos, Darwin ou a seleção natural, continue explorando. A ciência está cheia de histórias incríveis como essa, esperando para serem descobertas. E quem sabe, da próxima vez que você olhar para a natureza, você não percebe algo que nunca tinha reparado antes? Afinal, como Darwin nos mostrou, as respostas estão por aí. Basta olhar com atenção. Até a próxima e não esqueça, seja curioso assim como Darwin.